Há histórias que não pertencem ao mundo comum. Histórias de fronteira, onde a luz encontra a sombra, onde o invisível invade o cotidiano de modo tão profundo que o que chamamos de realidade se torna apenas uma camada superficial do que existe. A vida de Helena Petrovna Blavatsky é uma dessas histórias. Talvez a mais inquietante entre todas as vidas ligadas ao ocultismo moderno. Uma vida atravessada por presenças, segredos, sociedades discretas e forças que ela dizia vir de além dos Himalaias. Mas antes que se tornasse a figura que moldaria o movimento teosófico e abalaria a estrutura espiritual do século XIX, Helena era apenas uma menina russa cercada por fenômenos que não conseguia explicar e que muitos tentaram silenciar. A Rússia da década de 1830 era uma terra de extremos, neves que trituravam ossos, palácios iluminados por velas, superstições camponesas misturadas com aristocracia decadente. Foi nesse ambiente que Helena nasceu, em 1831, numa família rica o suficiente para esconder seus escândalos, mas não para domesticá-los. Os primeiros relatos de estranheza surgem dos diários de sua governanta, que descreve a pequena Helena falando sozinha com um homem alto de turbante que ninguém mais via. A governanta anotou: "Ela não tem medo, ela fala como se o conhecesse há muito tempo." Os pais tentaram ignorar, médicos tentaram explicar, padres tentaram expulsar. Nada funcionou. A menina parecia visitar um outro lugar quando fechava os olhos. Certa noite, com apenas 7 anos, afirmou que a casa estava sendo observada. Quando perguntaram por quem, ela respondeu: "Pelos mesmos homens que me seguem desde antes de eu nascer." Essas frases, anotadas em registros familiares, deixaram adultos aterrorizados. Mas para Helena, tudo parecia natural. O primeiro grande acontecimento sombrio surgiu quando ela tinha 13 anos. Durante uma viagem para visitar parentes, o coche que levava sua família foi atacado por bandidos. Os guardas foram rendidos. A família entrou em desespero. Helena, porém, permaneceu imóvel. Enquanto um dos assaltantes levantava o braço para golpear seu pai, algo aconteceu. O homem congelou, incapaz de se mover. Seus olhos ficaram vidrados, como se vissem algo que ninguém mais via. Ele deixou a arma cair e fugiu desesperado. Os outros homens, sem entender, correram atrás. O estranho é que Helena, no exato momento do acontecimento, apenas murmurou: "Eles não vão permitir." Quem eram eles? Essa pergunta rodearia a vida dela para sempre. A adolescência de Helena foi marcada por rebeldia. Ela fugia de casa. Viajou sozinha por regiões inóspitas. Visitou bibliotecas proibidas, conversava com monges armênios, feiticeiras rurais, curandeiros e viajantes misteriosos que, segundo ela, apareciam no momento certo e desapareciam sem deixar rastro. Era como se forças invisíveis estivessem preparando terreno para algo maior, algo que ninguém ao redor dela conseguia nomear. Aos 17 anos, foi forçada a se casar com um homem muito mais velho. O casamento durou algumas semanas. Helena fugiu. Entrou num navio com destino desconhecido. A partir desse ponto, sua vida entrou em um vazio documental. Historiadores chamam esse período de os anos perdidos. Mas, enquanto os documentos oficiais desaparecem, relatos extraoficiais se multiplicam. Há testemunhos dizendo que ela esteve no Egito, estudando rituais antigos com sacerdotisas, descendentes de linhagens que diziam ser anteriores ao cristianismo. Outros afirmam que ela entrou em contato com uma sociedade secreta de derviches no Oriente Médio.
E existe até um registro de fronteira na Geórgia, onde uma mulher com o nome Helena P. de F. passou acompanhada de 2 homens indianos que não falavam russo. A descrição física bate com Blavatsky. O mais perturbador ocorre entre 1848 e 1851. Documentos afirmam que ela tentou entrar no Tibete, região totalmente proibida a europeus. Pela lógica histórica, isso seria impossível. Mas registros de monastérios tibetanos dizem que uma mulher estrangeira de cabelos muito claros tentou atravessar fronteiras mais de uma vez. O nome não é mencionado, mas a descrição retorna em pelo menos 3 documentos distintos. Em um deles, há uma frase inquietante. Os mestres a reconheceram, mas isto ainda não era permitido. Mestres. A primeira aparição dessa palavra, anos antes de ela falar publicamente sobre eles. Quando finalmente reapareceu na Europa, Blavatsky surgiu com cicatrizes que não possuía antes. Cicatrizes profundas, irregulares, como se tivesse participado de rituais ou sobrevivido a ataques. Não explicou. Não descreveu. Apenas dizia que havia sido treinada por homens sábios das montanhas, seres que, segundo ela, viviam em estado de consciência superior e tinham acesso a conhecimentos proibidos. Naquele período, começou a manifestar fenômenos físicos que deixavam testemunhas atônitas. Objetos se moviam, cartas apareciam em lugares impossíveis, relógios parados voltavam a funcionar, pessoas entravam em transe profundo ao seu lado. Muitos desses fenômenos foram registrados por cientistas céticos que tentavam desmascará-la. Mas alguns relatórios permanecem inexplicavelmente neutros, como se os pesquisadores temessem publicar conclusões definitivas. Mas o ponto mais sombrio ainda estava por vir. Em 1851, Blavatsky disse ter reencontrado o homem que via na infância, um mestre hindu chamado Moria, um ser alto, de turbante, com olhos penetrantes, exatamente a descrição que a governanta fizera quando Helena tinha 7 anos. Testemunhas afirmam que ela falou com ele em plena Londres, em uma rua silenciosa coberta de neblina. Depois desse encontro, ela desapareceu por meses. Quando retornou, trouxe consigo cadernos cheios de símbolos desconhecidos, fragmentos de alfabetos tibetanos, nomes de cavernas escondidas nos Himalaias e relatos de encontros com seres que não deixavam pegadas na neve. Um desses cadernos contém uma frase escrita repetidas vezes, como se fosse instrução. Você irá revelar, mas não tudo. Você irá ensinar, mas não como nós ensinamos. Você será atacada, mas será protegida até que cumpra sua tarefa. É assim que começa a missão mais obscura de Helena Blavatsky. Os anos que se seguiram à fuga de Helena Blavatsky do casamento arranjado marcaram o início daquilo que muitos estudiosos chamam de os anos invisíveis. Documentos oficiais da Rússia czarista registram sua saída da província natal, mas não registram seus destinos seguintes. Isso é anormal. Mulheres viajando sozinhas eram obrigadas a apresentar documentos em cada fronteira, a cada entrada em novas cidades. A ausência completa desses registros torna seus deslocamentos um dos grandes enigmas de sua história. As poucas pistas que existem vêm de cartas enviadas à família, cartas que apareceram décadas depois, encontradas entre papéis que sua irmã havia escondido.
No primeiro desses relatos, Helena afirma ter atravessado o Cáucaso montada em um cavalo que mal enxergava à noite. Descreve a região como uma garganta de sombras onde a luz parece temer entrar. Conta também que, pela primeira vez, sentiu uma presença tão forte quanto palpável, algo que ela descreveu como o primeiro sussurro dos mestres. Ela escreve: eles observam, não de cima, mas do lado, como se caminhassem comigo. A frase, escrita em tinta borrada, parece o início de uma transformação silenciosa, mas o mais inquietante é o que vem adiante. Em uma carta datada de 1842, Helena descreve ter sido levada a uma aldeia remota nas montanhas, onde, segundo ela, viviam homens que jamais haviam sido registrados por qualquer governo. Homens que falavam uma língua que ela nunca havia ouvido e que a tratavam como se já a conhecessem. Esse trecho da carta foi parcialmente destruído pela irmã, mas o que restou dizia: e então ele apareceu, alto, envolto em tecido escuro, olhos que não eram olhos, voz que não era voz. Ele me chamou pelo nome que não era meu e que só muito tempo depois descobri que significava Filha da Estrela Oculta. Pesquisadores modernos tentaram determinar quem era esse visitante desconhecido. Alguns acreditam que Helena se referia a Mória, o suposto mestre ascendido que mais tarde se tornaria uma das figuras centrais de sua missão espiritual. Outros dizem que era apenas um líder tribal, alguém que impressionou a jovem viajante. Mas há testemunhos posteriores de pessoas que conviveram com Blavatsky décadas mais tarde, que dizem que ela descrevia Mória exatamente assim: alto, olhar penetrante, presença esmagadora. Os relatos do Cáucaso continuam de forma ainda mais perturbadora. Em outra carta rasgada, retalhada pela irmã antes de morrer, há a seguinte frase: eles me mostraram uma sala onde o tempo não entrava. O trecho seguinte está ilegível, mas estudiosos que analisaram a caligrafia afirmam que Helena tentava descrever um tipo de experiência extracorpórea, como se ela tivesse saído do corpo e observado os homens daquela aldeia realizando rituais que a mente humana não deveria compreender. O mais intrigante é que essa carta foi analisada por peritos britânicos no século XX e foi constatado que a tinta usada no papel não existia na Rússia na época em que Helena supostamente escreveu. Isso levou alguns a especular que a carta foi alterada posteriormente, talvez até manipulada por terceiros. Mas há uma hipótese mais ousada, defendida por estudiosos hermetistas. As cartas podem ter sido psicografadas antes mesmo de Helena saber o que era psicografia. Os relatos da aldeia do Cáucaso terminam abruptamente. Não existe registro histórico de tal comunidade, não existe mapa, e viajantes modernos afirmam que não há sinais de qualquer povoado no local onde Helena dizia ter estado. É como se a aldeia tivesse sido apagada, ou nunca tivesse existido da forma comum como entendemos. Após essa experiência, Helena desaparece dos registros por quase 5 anos. Seu nome não aparece em navios, hotéis, listas de viajantes, nada. É como se tivesse se apagado do mundo. Mas décadas depois, ela diria que esses anos foram os mais importantes de sua vida e que neles aprendeu a ouvir o que não tinha som.
Essa frase se tornaria uma das chaves para entender os fenômenos que ela manifestaria no futuro. Ela caminhava pelas vielas estreitas de Calcutá como se já tivesse vivido ali antes. A Índia da década de 1870 era um território em ebulição, dividido entre a mística profunda dos antigos templos e a presença sufocante do domínio britânico. E no centro desse cenário contraditório, Helena Blavatsky se movia como alguém que pertencia a ambos os mundos e, ao mesmo tempo, nenhum deles. Falava com monges que não aceitavam conversar com estrangeiros. Atravessava regiões consideradas perigosas para qualquer mulher ocidental. E sempre que perguntavam o que a guiava, ela respondia apenas que estava seguindo instruções superiores. O que poucos sabem é que, nesse período, Blavatsky já estava sendo monitorada, não pelas autoridades religiosas, mas pelo Serviço de Inteligência Britânico. Em relatórios que só vieram à tona décadas depois, agentes descrevem sua presença como incomum e potencialmente desestabilizadora. Eles não entendiam se ela era apenas mais uma mística excêntrica ou se estava envolvida com grupos que buscavam derrubar a influência inglesa no Oriente. O número de encontros secretos, viagens repentinas e conversas em idiomas locais chamava a atenção demais. Um dos relatórios afirma que ela conseguia entrar e sair de regiões proibidas sem escolta e sem autorização formal. O documento descreve uma ocasião em que Blavatsky teria desaparecido por semanas no subcontinente, retornando então com novos conhecimentos e objetos que não existiam no mercado local. Em seu diário, um caderno que hoje pertence a colecionadores privados, ela anotou apenas que havia estado onde olhos comuns não podem ver. Esse é o trecho que estudiosos nunca conseguiram decifrar. O que significava exatamente onde olhos comuns não podem ver? Alguns interpretam como regiões montanhosas remotas. Outros acreditam que se refere a templos subterrâneos inacessíveis. Há ainda os que defendem que se tratava de uma metáfora para estados alterados de consciência. Mas existem também aqueles que acreditam que Blavatsky esteve em contato com grupos completamente isolados, comunidades eremitas que preservavam conhecimentos milenares sobre espiritualidade, alquimia, projeção astral e estruturas da realidade que a ciência moderna sequer começou a compreender. O período mais misterioso dessa fase ocorreu nas proximidades do Tibete. Nenhum registro oficial confirma que ela entrou no território tibetano, mas testemunhos fragmentados sugerem que ela rompeu fronteiras de forma clandestina. Um viajante francês afirmou ter visto uma mulher de olhos claros, envolta em tecidos escuros, conversando em um idioma que não era europeu, dentro de um monastério onde estrangeiros eram terminantemente proibidos.
Só décadas mais tarde, esse relato seria comparado às datas e rotas que Blavatsky descreveu em cartas enviadas aos Estados Unidos. Mas o episódio mais perturbador aconteceu no chamado Vale dos Ventos Altos, uma região perigosa e pouco conhecida. Ali, segundo 2 monges que já haviam sido entrevistados antes de morrer, Blavatsky participou de um ritual que envolvia meditação profunda e isolamento sensorial por dias. Eles diziam que ela conseguiu permanecer em silêncio absoluto por mais tempo do que qualquer praticante local. E ao final da experiência, emergiu dizendo que tinha ouvido instruções de uma voz interior que não era sua. Essa voz teria revelado uma missão, um objetivo maior que motivaria toda a criação da sociedade teosófica anos depois. Os monges afirmaram que ela saiu daquele ritual diferente. Suas feições estavam tensas, mas seus olhos pareciam ainda mais atentos e conscientes. Algo havia sido despertado nela. Algo que, até onde se sabe, influenciaria todas as obras, cartas e doutrinas que ela escreveria mais tarde. A partir desse momento, Blavatsky começou a relatar encontros com figuras que ela chamava de mestres. Seres que, segundo ela, viviam em completo isolamento, preservando conhecimentos antigos e interferindo no mundo físico apenas quando necessário. As primeiras descrições desses mestres não foram publicadas. Eram confidências feitas apenas a 2 ou 3 pessoas. Nessas conversas secretas, ela descrevia homens altos, de expressão serena e presença imponente, capazes de se comunicar telepaticamente e de se deslocar com uma velocidade que ela jamais viu em humanos comuns. Esses relatos foram registrados, mas muitos dos manuscritos desapareceram misteriosamente entre 1905 e 1920. Alguns acreditam que foram destruídos por seguidores que temiam perseguições. Outros dizem que foram apreendidos por autoridades britânicas que ainda investigavam a influência de Blavatsky no Oriente. Mas 2 pesquisadores insistem que parte desse material ainda existe, escondido em bibliotecas privadas na França, na Índia e na Alemanha. Eles dizem que os documentos incluem descrições detalhadas dos mestres, suas origens e suas práticas espirituais. Quando voltou ao Ocidente, Blavatsky trouxe consigo mais do que memórias. Trouxe um conjunto de ensinamentos que afirmava serem fragmentos de uma sabedoria que antecede todas as religiões organizadas. Mas trouxe também inimigos. A Igreja cristã a considerava herética. Cientistas a chamavam de farsante. E governos a viam como possível agente infiltrada. O que ninguém conseguia ignorar era a intensidade de sua presença. Onde Blavatsky ia, fenômenos estranhos aconteciam. Objetos surgiam do nada. Mensagens pareciam materializar-se em papel. Pessoas entravam em transe e descreviam imagens que nunca haviam visto. E a cada episódio, o círculo de seguidores crescia, assim como o círculo de opositores. Quando fundou a Sociedade Teosófica em Nova York, em 1875, muitos pensaram que ela finalmente havia encontrado estabilidade. Mas mal sabiam que os anos mais perigosos ainda estavam por vir. A tensão entre suas experiências espirituais e os ataques que sofreria, o conflito entre os documentos secretos e as acusações públicas e o desaparecimento de registros inteiros dariam início a uma fase ainda mais sombria, uma fase que até hoje permanece incompleta,
fragmentada e repleta de perguntas sem resposta. O período em que Blavatsky permaneceu na Índia foi, para muitos estudiosos, a fase mais enigmática de sua existência. Ali, ela estava distante dos círculos europeus que a viam com desconfiança, mas próxima de tradições espirituais que lidavam com fenômenos invisíveis há séculos. No entanto, foi também ali que surgiram os ataques mais violentos, as investigações mais severas e as provas mais estranhas de sua capacidade mediúnica. Em Adyar, onde instalou a sede da Sociedade Teosófica, visitantes relatavam fenômenos que não se encaixavam em explicações convencionais. Cartas surgiam em paredes seladas. Objetos caíam do teto sem que houvesse mecanismo aparente. Testemunhas afirmavam ouvir passos em salas vazias. E, sobretudo, havia o mistério das cartas dos mestres, que pareciam materializar-se de dentro das paredes ou cair ao lado de pessoas que estavam sozinhas. Esses fenômenos chamaram a atenção de missionários cristãos da região, que passaram a considerar Blavatsky uma ameaça direta à conversão local. Para esses missionários, a popularidade dela representava um obstáculo para o avanço da fé cristã entre hindus, budistas e seguidores de tradições locais. Foi então que começaram a ser organizados dossiês clandestinos que tentavam provar que os fenômenos produzidos por Blavatsky eram ilusionismo, fraude e manipulação psicológica. O mais famoso desses dossiês originou o relatório Hodgson, criado por Richard Hodgson, da Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres. O relatório foi construído com base em depoimentos contraditórios, interpretações pessoais e entrevistas com pessoas que mais tarde se descobriria que haviam sido pressionadas a denunciar Blavatsky. Esse relatório destruiu por anos a reputação dela, afirmando que as cartas dos mestres eram falsificações. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que, décadas depois, o mesmo relatório foi revisado por especialistas independentes que apontaram erros metodológicos graves. A conclusão moderna é que Hodgson não era neutro, que havia motivação ideológica para desacreditar Blavatsky e que as supostas provas de fraude eram, na verdade, construções frágeis. Enquanto isso, dentro da própria sociedade teosófica, começavam a surgir tensões internas. Alguns membros, fascinados pelo fenômeno dos mestres, queriam transformar a organização em um culto ao sobrenatural. Outros defendiam que a teosofia deveria manter caráter filosófico e universalista, sem depender de fenômenos mediúnicos. Blavatsky tentava manter o equilíbrio, mas sua saúde estava se deteriorando. O corpo não acompanhava mais a intensidade da mente. Foi nessa fase que surgiu um dos episódios mais intrigantes de sua história. De acordo com testemunhas, Blavatsky teria recebido uma carta de um dos mestres anunciando que forças invisíveis estavam fechando o cerco ao redor dela e que ela deveria deixar a Índia imediatamente. A carta sugeria que havia um grupo específico infiltrado entre missionários, autoridades coloniais e estudiosos ocidentais com a missão de destruí-la.
E, surpreendentemente, dias depois, Blavatsky caiu doente e foi internada, sendo aconselhada por médicos britânicos a deixar o país para preservar a vida. Ela deixou a Índia em silêncio, sem se despedir publicamente de seguidores. Foi uma saída abrupta, quase uma fuga. Deixou para trás manuscritos inacabados, cartas, objetos e, segundo alguns, documentos que desaparecem nos arquivos até hoje. Ao chegar à Europa, foi recebida com frieza pela imprensa, mas com devoção por estudantes de esoterismo, que enxergavam nela uma guardiã de conhecimentos perdidos. Mesmo enfraquecida, Blavatsky começou a escrever A Doutrina Secreta, obra monumental com mais de 1000 páginas que descrevia uma cosmologia espiritual profunda, ciclos de civilizações antigas, registros etéricos e a existência de hierarquias invisíveis que supervisionam a evolução humana. O mais estranho é que a produção da obra ocorreu em velocidade que nenhum historiador consegue explicar. Testemunhas afirmam que ela escrevia durante horas sem interrupção, como se estivesse recebendo as informações de outra fonte. Algumas páginas pareciam surgir prontas, em caligrafia diferente. Outras eram profundamente técnicas, como se escritas por alguém com formação acadêmica que Blavatsky não possuía. Além disso, visitantes afirmavam que ela tinha acesso a livros raríssimos, que teoricamente não existiam na Europa naquela época. Um relato curioso diz que ela possuía um manuscrito tibetano que nunca foi catalogado por bibliotecas ocidentais. Outro menciona que ela teria mostrado a um aluno um texto em língua desconhecida, afirmando que era uma das primeiras línguas do mundo. Nenhum desses documentos reapareceu. Sua casa em Londres se tornou ponto de encontro de estudiosos, ocultistas, escritores e curiosos, mas também se tornou alvo da vigilância britânica. Blavatsky tinha ideias perigosas para o contexto imperial. Defendia liberdade espiritual, igualdade racial, unidade humana. Suas amizades com líderes indianos que lutavam pela independência levantavam suspeitas. Há registros não divulgados da polícia londrina mencionando encontros considerados politicamente sensíveis. Ela era vista como possível fonte de disseminação de ideias consideradas subversivas. Nos últimos anos, Blavatsky já não conseguia andar sem ajuda, mas continuava escrevendo, continuava recebendo pessoas, continuava afirmando que seus mestres estavam ativos, dando instruções, preparando a humanidade para uma nova era de consciência. Quando morreu em 1891, deixou seguidores espalhados pelo mundo, manuscritos incompletos e cartas que continuam sendo estudadas até hoje. Mas deixou também perguntas que ninguém conseguiu responder. Quem eram realmente os mestres? Eram seres espirituais, como afirmavam seus discípulos? Eram homens reais, vivendo reclusos nas montanhas da Ásia? Ou eram parte de uma construção simbólica para transmitir ensinamentos universais? A verdade é que Helena Blavatsky permanece um enigma, mesmo mais de um século depois de sua morte. Entre arquivos secretos, cartas perdidas, fenômenos inexplicáveis e perseguições silenciosas, sua vida foi um labirinto onde fé e sombra, ciência e mistério se cruzaram de forma inseparável. E talvez seja essa mistura que mantém seu nome vivo até hoje.
Uma mulher que ultrapassou limites e pagou o preço por enxergar aquilo que poucos ousaram olhar. Atravessar a vida de Helena Blavatsky é caminhar por um labirinto de relatos contraditórios, investigações inconclusas e fenômenos que desafiam qualquer explicação confortável. Mas talvez um dos episódios mais estudados e ao mesmo tempo mais distorcidos seja o período em que ela afirmou ter vivido, de maneira intermitente, entre comunidades isoladas do Tibete. Essa parte da história é tão envolta em mistério que ainda hoje historiadores divergem sobre o que realmente aconteceu naquele intervalo de anos. O Tibete do século XIX não era um destino acessível. Estrangeiros não podiam simplesmente entrar no país. Era proibido por lei, havia risco de morte, e mesmo exploradores experientes raramente conseguiam avançar além das fronteiras. Há relatos de viajantes que tentaram alcançar regiões mais profundas e voltaram doentes, traumatizados ou simplesmente não voltaram. Por isso, quando Blavatsky publicou seus primeiros relatos dizendo que havia vivido entre monges tibetanos, estudado com lamas reclusos e recebido instruções diretas de mestres espirituais, muitas pessoas afirmaram que aquilo era impossível. Mas então surgiram documentos que contradiziam a impossibilidade. Registros de fronteira da Índia Britânica mencionavam a presença de uma mulher russa com escolta tibetana, passando por regiões onde nenhum europeu havia conseguido chegar. Outro relato, preservado pelos monges da região de Tashilhunpo, descreve uma estrangeira de cabelos claros que teria sido acolhida por 2 dias após uma tempestade devastadora. Esses registros, ainda que não mencionem o nome dela diretamente, coincidem com datas nas quais Blavatsky desapareceu completamente da Europa. Ao mesmo tempo, surgiram depoimentos de militares britânicos afirmando que ela teria aparecido próxima a rotas usadas por agentes do Império Russo. O século XIX era palco do chamado Grande Jogo, um conflito silencioso entre Rússia e Inglaterra pelo controle da Ásia Central. Esse contexto alimentou teorias de espionagem que cercaram Blavatsky pelo resto da vida. Alguns acreditavam que ela trabalhava como agente russa infiltrada. Outros diziam que era apenas coincidência. Há ainda aqueles que afirmam que foi usada como peça sem saber. A verdade é que esse período tibetano influenciou profundamente tudo o que ela escreveu. Foi ali, segundo ela própria, que recebeu instruções diretas de seres humanos que tinham capacidades espirituais que o Ocidente desconhecia. Esses seres, que mais tarde seriam chamados de mestres ou Mahatmas, teriam mostrado a ela algo além do mundo físico, algo que ela descrevia como camadas invisíveis da realidade. Foi desse encontro que surgiram os princípios teosóficos que estruturariam sua missão pública décadas depois. Quando retornou à Europa, Helena trouxe consigo um conhecimento que parecia impossível para alguém sem formação acadêmica específica. Ela falava sobre tradições esotéricas hindus como se tivesse vivido entre elas durante anos. Escrevia sobre práticas tibetanas com detalhes que só viriam a ser confirmados pelo Ocidente décadas mais tarde.
E o mais impressionante, seus relatos sobre o funcionamento da mente e da consciência se aproximam, de maneira surpreendente, do que a psicologia moderna descobriria muito tempo depois. Mas com esse conhecimento vieram as perseguições. A elite religiosa da Inglaterra vigiava seus passos. Missionários cristãos viam nela uma ameaça ao avanço de suas congregações. Cientistas céticos se sentiam desconfortáveis com a facilidade com que Blavatsky atraía multidões. E em meio a essa atmosfera de tensão, um relatório começou a circular discretamente pelos bastidores do governo britânico. Esse relatório, escrito por investigadores contratados pela Sociedade para a Pesquisa Psíquica, acusava Blavatsky de fraude. Eles afirmavam ter encontrado compartimentos secretos, truques mecânicos e manipulações nas cartas dos mestres. Mas o relatório era apenas a superfície. O que quase ninguém sabe é que houve uma disputa interna na organização. Alguns pesquisadores não concordavam com a conclusão. Diziam que suas investigações haviam sido pressionadas por autoridades religiosas. Diziam que o relatório final não refletia o que eles tinham realmente observado. Décadas depois, outros estudiosos revisaram os documentos originais e concluíram que as acusações contra Blavatsky eram insustentáveis. Eles afirmaram que os investigadores haviam adulterado anotações, ignorado resultados que contrariavam sua tese e apresentado conclusões baseadas mais em crenças pessoais do que em evidências verificáveis. Esse episódio marcou profundamente a reputação de Blavatsky, mas também reforçou um padrão que acompanhava sua vida. A mulher que provocava fascínio também provocava medo. Enquanto enfrentava ataques, ela continuou escrevendo. E em suas obras mais extensas, como A Doutrina Secreta, Blavatsky afirmou que a humanidade é guiada por forças invisíveis, que civilizações antigas possuíam tecnologias espirituais que o mundo moderno esqueceu e que a história humana não é linear, mas cíclica. Essas afirmações desafiaram a academia, irritaram religiosos tradicionais e despertaram uma legião de seguidores dedicados. A saúde de Blavatsky começou a declinar rapidamente nos últimos anos de vida. Ela sofria de problemas renais, crises respiratórias e dores crônicas. Mesmo assim, continuava escrevendo diariamente, como se tivesse pouco tempo. Amigos próximos relatam que às vezes ela entrava em estado alterado e começava a ditar textos complexos em idiomas que não falava fluentemente. Quando voltava ao estado normal, não lembrava de nada. Esses episódios são descritos com detalhes por testemunhas que conviveram com ela. O fenômeno era tão intenso que alguns afirmavam ouvir passos no cômodo enquanto ela escrevia sozinha. Outros diziam que viam sombras se moverem perto dela. Uma assistente relatou que, certa noite, viu uma luz azulada flutuar sobre a mesa enquanto Blavatsky dormia profundamente. A morte dela, em 1891, ocorreu em circunstâncias tranquilas, mas deixou atrás de si uma avalanche de perguntas sem resposta. Seus seguidores diziam que ela sabia exatamente quando iria morrer. Seus inimigos afirmaram que ela fugiu da pressão das investigações. Já estudiosos modernos sugerem que sua saúde estava comprometida havia anos e que seu corpo simplesmente não suportou o peso das décadas de esforço.
O que restou de Blavatsky não foi apenas uma doutrina espiritual, mas um enigma histórico. Ela vive na fronteira entre o impossível e o plausível, entre o fato e o mito, entre o humano e o extraordinário. Seu legado continua sendo estudado, debatido e reinterpretado, porque, assim como mistérios que ela dizia ter visto no interior da Ásia, Helena Blavatsky permanece uma figura que nunca se deixa capturar completamente. As noites seguintes àquela descoberta foram descritas por testemunhas como um período em que Helena parecia habitar dois mundos ao mesmo tempo. Para alguns, ela caminhava pela casa, como alguém que tenta manter a sanidade, enquanto uma presença invisível sussurra instruções. Para outros, era apenas o cansaço de uma mulher perseguida por inimigos visíveis e invisíveis. O fato é que, segundo relatos preservados em cartas pessoais, Helena não dormiu direito por semanas. Dizia sentir uma vibração profunda no peito, como se algo tivesse sido despertado e não pudesse mais ser contido. Ela registrou sensações que descreveu como visões involuntárias de lugares que nunca visitou, salas circulares com símbolos que não sabia interpretar e vozes que chamavam seu nome num idioma que afirmava não conhecer. Esses relatos foram mantidos em sigilo por décadas e só vieram à tona quando a Sociedade Teosófica divulgou fragmentos dos documentos após sua morte, em versões adulteradas. O conteúdo original, segundo estudiosos, era muito mais intenso. O que restou revela uma mulher dividida entre o fascínio e o medo, tentando administrar uma conexão que se tornava cada vez mais incontrolável. O que ela vivenciava à noite não se parecia com as experiências místicas que descrevera no passado. Era algo mais denso, mais intrusivo, quase físico. Ela mencionava a sensação de que alguém a observava mesmo quando estava sozinha. Comentava que certos objetos mudavam de lugar sem que houvesse explicação. Falava sobre a impressão de que ideias completas surgiam em sua mente como se fossem impostas por uma força externa. Mas o ponto mais inquietante veio quando Helena começou a relatar episódios de ausência, momentos em que perdia a própria consciência e só recuperava o controle minutos depois. Algumas testemunhas afirmaram que durante esses lapsos ela falava em idiomas desconhecidos. Outras disseram que ela escrevia compulsivamente símbolos que se repetiam, como se fossem fragmentos de uma linguagem antiga. O mais perturbador é que esses períodos de ausência começaram a acontecer sempre após uma sensação específica. A percepção de uma presença atrás dela, nunca ao lado, nunca à frente, sempre atrás, como se algo a seguisse em silêncio. Relatórios não oficiais afirmam que pesquisadores do oculto que visitaram Helena nessa época acreditavam que ela estava passando por um processo de desdobramento involuntário, uma espécie de abertura psíquica intensa que ultrapassava o limite humano de adaptação. Outros, porém, sustentavam uma hipótese mais sombria, a de que Helena havia se conectado a uma fonte de conhecimento que não se limitava ao plano espiritual.
Uma fonte que poderia ser descrita como uma consciência independente, antiga e extremamente poderosa, que a utilizava como instrumento de manifestação. Esse é o ponto em que a fronteira entre espiritualidade e medo começa a se desfazer. Helena nunca disse abertamente que temia seus mestres, mas em alguns trechos de seus cadernos ela demonstra inquietação. Diz que certas presenças se mostravam mais autoritárias do que amorosas. Relata que alguns diálogos pareciam ordens, não orientações. Afirma que, por vezes, sentia como se fosse apenas uma peça em um tabuleiro, cujas regras ela não compreendia. É também nesse período que surgem as primeiras suspeitas de que Helena estava sendo seguida por pessoas reais. Vizinhos relataram homens desconhecidos observando sua casa. Um deles foi visto perto da janela durante a madrugada, outro foi flagrado tentando acessar a correspondência dela. A polícia de Londres, segundo um relatório resgatado décadas depois, registrou pelo menos 3 investigações envolvendo figuras ligadas ao governo britânico que tinham interesse em monitorá-la. A justificativa oficial era que Helena supostamente mantinha contato com grupos religiosos e políticos da Índia que planejavam ações contra o domínio colonial. Mas historiadores acreditam que essa razão era apenas um disfarce conveniente. O que realmente chamava a atenção das autoridades era seu crescente poder de influência sobre milhares de pessoas, algo especialmente perigoso num contexto político instável. O episódio mais emblemático desse período ocorreu em uma noite particularmente fria. Helena relatou ter acordado com uma luz intensa iluminando o quarto. Disse que tentou se mover, mas não conseguiu. Descreveu a sensação de que seu corpo estava imóvel enquanto sua mente era atraída para fora de si mesma. A luz, segundo ela, parecia pulsar em movimentos rítmicos. Afirmou que, nesse estado, ouviu uma voz clara, profunda, com um tom que não parecia humano, dizendo que sua missão estava apenas começando e que ela deveria se preparar para enfrentar forças que tentariam destruí-la. Minutos depois, a luz desapareceu e Helena recuperou o controle do corpo como se nada tivesse acontecido. Esse relato foi considerado tão perturbador que alguns colaboradores próximos sugeriram que Helena escondesse o episódio. Temiam que essa narrativa pudesse ser usada contra ela por críticos que já a acusavam de delírio ou fraude. Ela, porém, fez questão de registrar tudo, e esse registro se tornou um dos documentos mais polêmicos da história da teosofia. A partir desse ponto, Helena começou a agir como se soubesse que o tempo estava encurtando. Trabalhou de forma frenética, escreveu compulsivamente, viajou mais do que seu corpo debilitado permitia e fez declarações que sugeriam que uma grande revelação estava prestes a acontecer. Seus discípulos disseram que ela falava com urgência, como se estivesse correndo contra algo que não revelava. Afirmava que havia segredos que precisavam ser ditos antes que fosse tarde demais. Mas nunca especificava qual era o limite, nem o que realmente estava em jogo. É nesse período sombrio e carregado de tensão que Helena produz alguns dos textos mais complexos de sua vida. Trechos que muitos leitores consideram indecifráveis, escritos num tom quase profético, como se fossem transcrições de algo que não foi criado por mãos humanas.
Pesquisadores modernos acreditam que esses textos foram escritos em estados alterados de consciência. Outros defendem que eles revelam influências intelectuais que a humanidade ainda não compreende. E há quem veja nesses escritos a assinatura de algo vasto, impessoal e misterioso, que atravessa a história humana de forma silenciosa. A partir do momento em que Helena retornou ao Ocidente, trazendo consigo histórias de templos inacessíveis, manuscritos que ninguém mais viu e relatos de experiências espirituais que desafiavam qualquer lógica conhecida, sua vida entrou em uma espiral de vigilância, intrigas e disputas silenciosas entre instituições poderosas que temiam o impacto das revelações que ela carregava. A sociedade teosófica já estava estabelecida, mas seus adversários estavam apenas começando a se movimentar. Alguns deles vinham da própria Europa cristã, incomodados com a popularidade crescente de uma doutrina que falava de reencarnação, evolução da alma e fraternidade universal, enquanto desafiava a autoridade da Igreja. Outros inimigos vinham de bastidores ainda mais obscuros, formados por grupos ocultistas que não aceitavam que uma mulher tivesse acesso ao que eles consideravam segredos reservados apenas a iniciados escolhidos a dedo. E havia ainda um terceiro grupo, mais silencioso, composto por governos que viam nas viagens de Blavatsky um movimento suspeito demais para ser ignorado. A verdade é que Helena parecia carregar peças de um quebra-cabeça que muitos não queriam que fosse montado, e quanto mais ela falava, mais perguntas surgiam. De onde vinham realmente as cartas dos mestres? Como ela tinha acesso a regiões proibidas do Tibete sem a proteção de forças locais? Quem a financiava em viagens tão longas? Alguns documentos da época apontam que ela recebeu auxílio de pessoas influentes, cujos nomes desapareceram de registros oficiais. Outros afirmam que ela tinha contatos com grupos secretos que atuavam nos bastidores da Europa, Ásia e Oriente Médio. E há também relatos de que Helena simplesmente parecia estar no lugar certo na hora certa, como se fosse guiada por algo que não pertence ao mundo material. Esse período é considerado por muitos historiadores o mais perigoso da vida de Blavatsky. Ela já não era apenas uma mística excêntrica, era uma mulher que falava de civilizações invisíveis, de entidades que orientavam o curso da humanidade, de forças que influenciavam governos e religiões. E isso atraiu atenção demais. Em Londres, onde ela se instalou por um tempo, começou a receber correspondências anônimas. Algumas eram apenas insultos, mas outras continham ameaças veladas, avisando que certos limites não deveriam ser ultrapassados. Em algumas noites, vizinhos relatavam vultos observando a casa onde ela morava. Pessoas batiam à porta e desapareciam antes que alguém abrisse. E estranhos seguiam seus passos como se estivessem catalogando cada movimento.
Enquanto isso, um grupo de investigadores profissionais começou a reunir informações sobre ela. Esses homens afirmavam representar apenas interesses acadêmicos, mas seus métodos eram mais parecidos com os de uma força de vigilância. Eles investigavam sua vida financeira, analisavam os locais onde ela viajou, interrogavam pessoas que haviam convivido com ela e tentavam reconstruir cada detalhe de sua trajetória. O estranho é que muitos desses relatórios desapareceram completamente depois da morte desses investigadores, como se alguém tivesse feito questão de apagar rastros que poderiam revelar ligações incômodas demais. Do lado espiritual, Helena também enfrentava desgaste intenso. Havia épocas em que ela afirmava não conseguir dormir por dias devido a vozes, visões e sensações que a perseguiam. Ela dizia que entidades a visitavam para transmitir instruções. Mas em outras ocasiões, relatava presenças que não lhe traziam tranquilidade. Presenças que pareciam observá-la como se tentassem interferir na missão que ela acreditava cumprir. Algumas cartas privadas escritas por ela revelam momentos de profundo desespero, em que dizia sentir forças contrárias, tentando impedir que determinadas revelações fossem feitas. Em uma passagem particularmente perturbadora, ela afirma que durante uma madrugada fria sentiu alguém sentar-se na cama, apesar de estar completamente sozinha, e que uma voz masculina murmurou algo como um aviso para que ela se calasse enquanto ainda era tempo. O círculo ao redor de Helena começou a se dividir. Alguns discípulos acreditavam integralmente em tudo o que ela dizia e testemunhavam fenômenos estranhos dentro da própria casa da teósofa. Outros, porém, começaram a duvidar. Diziam que os fenômenos eram intensos demais para serem verdadeiros e que talvez Helena estivesse misturando experiências espirituais autênticas com momentos de delírio provocados pelo cansaço extremo. Havia reuniões em que objetos se moviam sozinhos e mensagens apareciam escritas no papel sem que ninguém segurasse a caneta. Mas havia outras noites em que nada acontecia. E Helena permanecia em silêncio absoluto, com o olhar fixo em algum ponto invisível. A situação chegou ao ápice quando investigadores ingleses tentaram invadir sua residência durante a madrugada, alegando que precisavam confirmar denúncias feitas contra ela. Esses homens jamais revelaram quem havia encomendado a ação, mas registros da época sugerem que envolvia interesses religiosos e políticos. O que se sabe é que encontraram a casa revirada, mas nenhum dos supostos compartimentos secretos que esperavam encontrar. Alguns disseram que Helena teria escondido materiais comprometedores antes da visita. Outros afirmam que nunca houve compartimentos secretos, e há quem acredite que existiam sim, mas que foram desmontados ou transportados horas antes, como se alguém tivesse antecipado o ataque. Blavatsky permaneceu imóvel por longos segundos, como se estivesse ouvindo alguém em uma sala invisível. A respiração era lenta, o olhar fixo no vazio, mas quem a observava naquela noite sabia que ela não estava sozinha. A casa em Londres estava silenciosa, iluminada apenas por uma lamparina que projetava sombras vivas na parede. Ela apertou um envelope entre os dedos. Era mais uma carta dos mestres, chegada de forma inexplicável, surgida como sempre surgia.
no interior de sua escrivaninha fechada. O papel exalava o perfume característico, uma mistura de sândalo com algo indefinível, quase metálico. Helena conhecia aquele aroma desde os tempos do Tibete, quando dizia ter caminhado pelos corredores de monastérios que nunca apareciam em mapas ocidentais. Ela abriu a carta com a calma de quem já havia cruzado fronteiras proibidas. A mensagem era curta, direta e carregada de um aviso que ela já esperava. Havia menções a uma nova onda de ataques vindos da Europa. Pessoas que tentariam desacreditar sua obra, destruir sua credibilidade e fazer com que seus ensinamentos fossem vistos apenas como truques baratos. A carta mencionava ainda um movimento silencioso dentro da própria sociedade teosófica, um grupo que se articulava contra ela, alimentado por vaidade e disputas internas que Blavatsky conhecia bem. O mais inquietante era a frase final, escrita com uma caligrafia firme e inclinada. Você já caminhou pelas sombras e sabe como agir quando elas retornam. Era quase uma confirmação de que o período mais turbulento de sua vida estava próximo. O que ela não imaginava é que essa turbulência viria tanto de fora quanto de dentro. A Europa vitoriana fervilhava com grupos que a consideravam uma ameaça à ordem social. Missionários a acusavam de heresia, racionalistas a chamavam de farsante e estudiosos tentavam reduzir sua vida a truques de salão. Mas o que mais a perturbava eram as traições silenciosas, aquelas que surgiam de pessoas próximas, que um dia a chamaram de mestra, que a seguiram por continentes e que agora se voltavam contra ela para obter reconhecimento, prestígio ou poder. As noites seguintes foram marcadas por fenômenos estranhos. Objetos se moviam na casa. Portas se abriam sozinhas. Mensagens surgiam sem origem clara. Até mesmo jornais começaram a receber relatos anônimos descrevendo acontecimentos dentro da sociedade teosófica que supostamente ninguém de fora poderia saber. Era evidente que havia alguém infiltrado. Blavatsky suspeitava, mas permaneceu em silêncio. Ela não confrontava diretamente aqueles que a traíam. Usava o tempo, como sempre fizera. Certa manhã, quando Londres ainda acordava do inverno, Helena recebeu um visitante inesperado. Um homem alto, de barba bem aparada e olhos de uma seriedade desconfortante. Ele entrou em silêncio. Colocou uma pasta de couro sobre a mesa e abriu levemente, revelando documentos oficiais do governo britânico. Ela não se mostrou surpresa. Já imaginava que seu nome circulava entre autoridades que viam seu movimento espiritual com desconfiança. O homem falou pouco, mas deixou claro que havia investigações em andamento. Queriam entender sua influência sobre funcionários coloniais na Índia, queriam saber se ela estava envolvida com movimentos anticoloniais e queriam respostas sobre suas viagens a regiões consideradas inacessíveis a estrangeiros. Não era uma conversa amigável, era um aviso. Quando ele saiu, Helena permaneceu sentada, olhando para a porta fechada.
Ela sabia que estava sendo vigiada há muito tempo, mas algo na postura daquele homem indicava que a vigilância estava prestes a se tornar interferência direta. Ainda assim, não demonstrou medo. Seus seguidores mais próximos relatam que, nos dias posteriores, ela parecia mais forte do que nunca, como se a ameaça externa reacendesse nela uma chama antiga, a mesma chama que a guiara por desertos, montanhas e cidades onde não deveria pisar. Foi também nessa época que ela começou a revelar detalhes sobre sua experiência no Tibete, mas de forma seletiva e cuidadosa. Alguns discípulos ouviram relatos que nunca foram escritos em livros. Helena falava sobre corredores subterrâneos, rituais silenciosos e figuras que se moviam com estranha serenidade. Contava sobre noites em que permanecia em meditação profunda enquanto presenças sutilíssimas a instruíam. Falava sobre manuscritos que não podiam ser vistos por olhos ocidentais e que descreviam a estrutura espiritual da humanidade de maneira completamente diferente de qualquer tradição conhecida. Esses relatos, ditos em sussurros, nunca foram registrados oficialmente. Permanece apenas a memória oral de poucos. À medida que sua saúde começava a declinar, fenômenos intensos passaram a ocorrer ao seu redor. Algumas testemunhas afirmam que viram clarões de luz surgir em momentos de concentração profunda. Outras relatam vozes que ecoavam pela casa quando ela estava em estado alterado de consciência. Certos pesquisadores modernos tentaram explicar esses fenômenos como episódios neurológicos, mas quem conviveu com ela acreditava firmemente que as manifestações eram sinais da aproximação dos mestres, como se preparassem sua discípula para a etapa final de sua missão. Nos últimos meses, Helena escrevia com velocidade impressionante. Livros inteiros, páginas densas, reflexões profundas sobre a natureza da vida, da morte, da consciência e da evolução humana. Suas mãos tremiam, mas ela continuava. Parecia saber que o tempo era curto. A intensidade do trabalho atraiu ainda mais suspeitas. Havia quem dissesse que ela não escrevia tudo sozinha, que parte dos textos surgia sem esforço, como se fosse ditado por uma fonte invisível. Em seus cadernos, que ainda existem, há trechos escritos com caligrafias distintas, variações que estudiosos tentam justificar até hoje. A impressão geral é que, quanto mais próxima estava do fim, mais forte se tornava. Como se a fronteira que separa o mundo físico do mundo espiritual estivesse se dissolvendo para ela, permitindo que transitasse entre dimensões com mais facilidade do que no início da vida. Suas conversas se tornaram mais profundas, mais silenciosas. Ela dizia que, após sua partida, o movimento espiritual que ajudou a construir enfrentaria desafios que ela não poderia evitar, mas que sobreviveria se mantivesse o propósito original. Pouco antes de morrer, Helena chamou algumas pessoas de confiança. Disse que as cartas dos mestres continuariam a surgir, que não dependiam dela, mas de um canal que existia além do corpo físico. Pediu sigilo sobre certos documentos que guardava, documentos que até hoje não foram localizados. Alguns acreditam que foram queimados. Outros dizem que estão escondidos em acervos privados. Há ainda quem afirme que foram levados para a Índia e guardados em cofres monásticos inacessíveis a estrangeiros. Quando faleceu, a atmosfera na casa era de uma paz inquietante.
uma sensação de que algo invisível havia se recolhido junto com ela. Seus discípulos mais próximos afirmam que o silêncio daquele dia foi diferente de todos os outros. Não era luto, era a presença do incompreensível. Com o peso dos últimos anos sobre os ombros, Helena Blavatsky passou a viver como se estivesse simultaneamente em dois mundos. Sua presença física enfraquecia, mas sua presença intelectual se tornava cada vez mais poderosa. Amigos próximos relatavam que ela parecia viver em constante estado de vigília espiritual, como se esperasse instruções que poderiam surgir a qualquer momento. Havia dias em que ela escrevia sem parar, compulsivamente, afirmando que não tinha controle sobre o fluxo de pensamentos. Em outros, ficava horas em silêncio, olhando para um ponto fixo, como se conversasse com presenças invisíveis que apenas ela conseguia ver. O ambiente ao seu redor tornou-se quase ritualístico. A casa em Londres era frequentemente descrita como um local onde o ar parecia mais denso, onde as paredes carregavam energia própria. Visitantes diziam sentir calafrios ao atravessar determinados cômodos. Alguns relatavam ouvir passos leves durante a madrugada, como se alguém circulasse pela casa, mesmo quando ela estava completamente vazia. Outros afirmavam sentir uma pressão leve na nuca, como se alguém estivesse observando. Nenhum desses relatos foi confirmado oficialmente, mas todos foram registrados por escrito, preservados em diários privados dos membros da Sociedade Teosófica. Helena nunca negou esses fenômenos. Dizia que a proximidade com os mestres e o aprofundamento das práticas teosóficas criavam uma abertura natural entre planos. Segundo ela, a maior parte das pessoas vivia anestesiada para o mundo invisível. Somente aqueles que se aproximavam do limite entre os dois mundos percebiam a presença constante de inteligências não físicas. Para Helena, isso não era extraordinário. Era apenas a estrutura verdadeira da realidade começando a se revelar. Mas essa abertura tinha um preço. Seu corpo já não acompanhava o ritmo da mente. E mesmo assim, ela insistia em concluir sua obra monumental, A Doutrina Secreta. Esse livro, considerado por muitos o mais complexo texto esotérico já escrito por um ser humano, parecia consumir tudo o que restava de sua força vital. Amigos próximos relatam que ela escrevia até entrar em colapso, desmaiava sobre a mesa e acordava horas depois, pedindo que lhe trouxessem mais papel e tinta. Era como se ela temesse que, se parasse por muito tempo, aquilo que estava recebendo se perdesse para sempre. Durante esse período, começaram a surgir relatos ainda mais perturbadores. Pessoas ligadas à teosofia diziam que Helena previa acontecimentos com precisão assustadora. Em uma ocasião, afirmou que uma pessoa específica morreria em uma viagem marítima. Os amigos pediram para que a pessoa não embarcasse, mas ela insistiu em viajar. O navio enfrentou uma tempestade inesperada, e o nome dessa pessoa apareceu entre os mortos. Em outra situação, Helena descreveu um acidente político com semanas de antecedência, com detalhes tão precisos que alguns começaram a temer que suas visões fossem não apenas percepções espirituais, mas intervenções diretas de forças que operavam fora do tempo linear.
Esses relatos nunca foram publicados oficialmente pela Sociedade Teosófica, porque poderiam transformar Helena em alvo ainda maior de perseguição. Mas circulavam discretamente entre membros próximos, criando uma aura de reverência e inquietação. Alguns diziam que estavam testemunhando uma pessoa cruzar gradualmente a fronteira entre o mundo físico e o mundo dos mestres. Outros temiam que Helena estivesse deixando de ser uma intermediária e se tornando parte integrante do plano espiritual que dizia servir. Ao mesmo tempo, seus inimigos continuavam ativos. Grupos religiosos tentavam relacioná-la à magia negra, cabalas secretas e seitas proibidas. O governo britânico nunca retirou completamente a vigilância. Pesquisadores céticos ainda tentavam decifrar as cartas dos mestres, agora com a tecnologia que não existia quando foram produzidas. Nada era conclusivo. As cartas resistiam a explicações simples. Análises independentes afirmavam que o padrão de pressão da escrita era incompatível com falsificação manual. Outras análises afirmavam que a tinta utilizada variava de forma impossível para alguém que escrevesse escondido. E havia ainda a questão mais complexa. Como um único indivíduo poderia produzir tantos estilos de caligrafia diferentes, com velocidades de escrita incompatíveis entre si, em uma época sem canetas modernas? Essa combinação de mistério, genialidade, exaustão física e fenômenos inexplicáveis transformou os últimos anos de Helena em um período de intensa especulação. Alguns acreditavam que ela estava sendo consumida por forças espirituais que exigiam mais do que seu corpo podia oferecer. Outros achavam que ela tinha alcançado um estado de consciência expandido raríssimo, que poucos seres humanos chegariam perto. E havia aqueles que acreditavam que ela sabia muito mais do que revelava, principalmente sobre a presença real dos mestres e seu impacto nas decisões políticas e espirituais do Ocidente. Quando sua saúde entrou em colapso definitivo, Helena ainda tentava escrever. Segurava a pena com esforço, murmurava frases desconexas, dizia que precisava concluir uma última mensagem. Mas não conseguiu finalizar. Amigos próximos relataram que ela repetia uma frase inquietante nos últimos dias, que algo ainda estava por vir. O significado dessa frase permanece um enigma. Alguns acham que se referia a um evento espiritual, outros a um acontecimento mundial que ela pressentiu. Há quem diga que Helena deixou instruções para discípulos específicos, instruções que nunca foram divulgadas, porque poderiam mudar completamente a história da teosofia. A essa altura de sua jornada, Helena Blavatsky já não era apenas um nome circulando entre estudiosos do oculto. Era um enigma vivo, envolto por camadas de mistério que nem seus aliados conseguiam decifrar por completo. A cada novo relato surgiam contradições, sombras, fragmentos de verdade, misturados a versões distorcidas e ataques fabricados. Mas nada, absolutamente nada, obscurecia o fato de que, onde quer que ela passasse, algo acontecia. Conversas surgiam nos cantos de salas. Testemunhas afirmavam ter visto fenômenos que não sabiam explicar. Estranhos coincidiam com ela em regiões remotas, como se fossem atraídos por uma força invisível, e a vida da própria Blavatsky se tornava mais perigosa a cada novo movimento.
Ela sabia que já não havia retorno, sabia que jamais poderia voltar a ser anônima, nem se quisesse. O que havia começado como uma busca pessoal pela verdade espiritual se tornara uma força global que mexia com interesses espirituais, políticos e até militares. As autoridades coloniais indagavam quem era aquela mulher que transitava em regiões proibidas da Índia como se fosse parte da paisagem. Missionários cristãos tentavam desmenti-la e, ao mesmo tempo, eram incapazes de ignorar a influência que ela exercia sobre multidões. Cientistas queriam submetê-la a experimentos, como se fosse uma peça exótica de laboratório, e grupos ocultos, alguns extremamente antigos, observavam sua ascensão com atenção silenciosa. Nesse cenário, Blavatsky se movia com uma serenidade quase desumana. Quando perguntavam como suportava o peso das acusações, a solidão das viagens e a pressão constante, ela respondia que não caminhava sozinha. Seus mestres, como chamava as consciências com quem dizia manter contato, eram sua fonte de força. Não eram espíritos comuns ou guias típicos, eram inteligências antigas, ligadas a tradições que antecediam o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e até mesmo as primeiras civilizações humanas. Homens e mulheres que, segundo ela, haviam transcendido a necessidade de viver em corpo físico e agora guiavam discretamente o destino espiritual da humanidade. A ideia era tão ousada que ninguém sabia como reagir. Alguns a chamavam de louca, outros de mística, outros de manipuladora. Mas o impacto era inegável. Pessoas de várias partes do mundo escreviam relatando experiências semelhantes, visões, encontros, sonhos que pareciam conectá-las às mesmas presenças. E esse fenômeno só aumentava à medida que os livros de Blavatsky se espalhavam pela Europa e pelos Estados Unidos. Com o avanço de sua obra, surgiram novos inimigos. Certos religiosos pediam abertamente que ela fosse excomungada. Cientistas afirmavam que ela representava uma ameaça à racionalidade. Governos a observavam com receio, mas o perigo maior vinha daqueles que operavam nas sombras, grupos que temiam que Blavatsky estivesse revelando segredos que deveriam permanecer escondidos. Existe a hipótese, baseada em correspondências preservadas em parte, de que ela tenha sido alvo de tentativas de sabotagem, vigilância clandestina e até envenenamento sutil. Mesmo assim, continuou escrevendo, continuou viajando, continuou ensinando. E com cada novo texto, mais pessoas se aproximavam para ouvir. Algumas acompanhavam por curiosidade. Outras buscavam respostas profundas. Outras ainda queriam apenas ver, com os próprios olhos, aquela mulher cercada de rumores impossíveis. Em um de seus últimos anos de vida, Blavatsky passou longas temporadas quase confinada, escrevendo obras tão extensas que pareciam inviáveis de serem produzidas por uma única pessoa. Visitantes relatavam que ela ficava horas em silêncio absoluto, olhando para um ponto específico da parede, como se estivesse escutando ou observando algo invisível para os outros. Quando voltava ao trabalho, escrevia com ritmo frenético, sem consultar notas, sem hesitar, como se estivesse transcrevendo instruções. E assim produziu textos que até hoje desafiam estudiosos por sua profundidade, complexidade e estrutura.
Os médicos que a atendiam notavam que seu corpo enfraquecia rapidamente. A saúde se deteriorava com velocidade incomum, mas a mente permanecia acesa, clara, afiada. Mesmo em seus últimos dias, ela continuou ditando ideias, revisando trechos de manuscritos e conversando com visitantes sobre temas que ultrapassavam a compreensão comum. Ao mesmo tempo, dizia sentir perto de si uma presença forte. Alguns afirmam que nos últimos meses, Helena dizia ver seu mestre com mais frequência, como se a passagem entre os mundos estivesse se tornando tênue. Quando o fim se aproximou, Blavatsky não demonstrou medo. Ao contrário, descreveu a sensação como se estivesse voltando para casa após uma longa jornada. Pessoas que testemunharam seus últimos dias afirmam que ela parecia tranquila, como se tivesse cumprido tudo o que precisava cumprir. E quando finalmente partiu, deixou não apenas livros, cartas e relatos misteriosos, mas um movimento global que continuaria crescendo, influenciando líderes, filósofos, escritores e estudiosos por gerações. Após sua morte, parte de seus arquivos desapareceu misteriosamente. Caixas inteiras, contendo cartas, manuscritos, notas pessoais e objetos simbólicos, simplesmente sumiram. Alguns acreditam que foram escondidos por seguidores para evitar perseguição. Outros dizem que foram apreendidos por governos. Outros ainda acreditam que Blavatsky pediu que certos documentos fossem destruídos para proteger segredos que o mundo ainda não estava pronto para conhecer. O que restou é suficiente para manter seu nome vivo até hoje. Helena Blavatsky foi uma pioneira espiritual, uma viajante dos limites do conhecido, uma mulher que ousou enfrentar instituições, dogmas e preconceitos com uma coragem que ultrapassava sua própria fragilidade física. E, acima de tudo, foi alguém que deixou para trás uma das perguntas mais inquietantes de todos os tempos. Afinal, quem eram os mestres com quem ela dizia conversar? Essa resposta permanece suspensa na fronteira entre fé, mito e realidade. E é justamente essa fronteira que mantém viva a força do mistério.